Olá, Deus abençoe a sua vida. Se liga, você está no canal do Giga, seja bem-vindo. Deixa seu like, se inscreva. Te convido a se unir à maior comunidade em prol de promoções do país. A gente pesquisa o mercado, mostra para você onde está mais barato, cabe você decidir se compensa ou não comprar. Então nós temos o maior Discord do Brasil, feito pelos próprios inscritos, onde 25 mil pessoas postam promoções o tempo inteiro e até empresas estão lá oficialmente. Assim como o meu Twitter vai estar para você na descrição, beleza? Estamos aqui na Terra e são 9 promoções nessa manhã de sábado. Sabadão, que delícia, né, cara? Sabadão é top. A gente está aqui na Terra, cara, com ela, RX 6600 XT, que a Terabyte fez uma pré-venda bem pequenininha, foi numa noite. Eu não lembro, cara, em que dia certo, só sei que teve uma pré-venda. Foram muito poucas unidades, eu nem fiquei sabendo. Agora chegou a RX 6600 XT. E chegou chegando no sentido que já tem estoque. Quando eu falo chegou chegando é porque se você comprar, a empresa vai despachar para você rápido. Você não vai precisar de ficar esperando para o despacho dessa placa. Power Color é uma marca top de linha com relação a AMD. Eles são especialistas em AMD, assim como a Sapphire, uma placa muito bem conceituada fora do Brasil até. Esse modelo Red Devil é um modelo mais selecionado dessa marca, um modelo topo de linha dessa marca, é um modelo bem construído. É uma placa Dual Fan. Pelo que eu observei, as placas melhores, de construções e componentes melhores Dual da 6600, ou seja, não é toda a placa de vídeo, tem placa de vídeo que Dual é complicado. No caso da 6600, pelo que eu observei, o Dual está indo bem nessas marcas com construções melhores desses modelos mais topo de linha. Tem um RGB aqui atrás, ó, que acende na placa toda. Placa bonita, cara, eu gostei. Inclusive o Adrenaline testou foi essa placa. E ele, se eu não me engano, o Marcos PC Effects, teve o Peperaio. Peperaio testou a 6600, foi essa placa aqui, cara. Você pode até assistir o vídeo do Peperaio. Aí você observa o que ele falou dessa placa. Ele falou que a temperatura estava bacana e tal, entendeu? Ele falou do modo Silent e do modo normal, né? Então é uma placa bem interessante. O Popo Pep testou pra gente, que é um dos melhores e maiores experts que tem no Brasil de hardware. Já está saindo a R$ 4.099. Não é um valor assim, nossa, que preço legal, mas é um valor que dá para pensar no caso, porque você vai ter ela em mãos essa semana, né? Você compra hoje, eles devem liberar segunda ou terça-feira para você, você deve recebê-la rápida, porque quem comprou na pré-venda vai receber do dia 1º ao dia 15 de setembro, que a placa vai ser enviada. Então até o cara receber é do dia 10 ao dia 30 de setembro, quer dizer, cara, caraca, cara, daqui praticamente o quê? É um mês e meio, dependendo da situação para o cara receber, né? No mínimo um mês. Então, se você comprar essa placa, você vai receber mais rápido, tá? A 6600 XT, ele é uma placa que agradou bastante, no sentido que ela foi lançada errada pela AMD, num preço mais caro que a 3060, só que acabou que, por última hora, a informação que eu tenho é essa, a AMD recuou. Ela observou que o MSRP da placa estava errado, ela fez caca, lançou a placa no preço errado, ela recuou. Então ela acabou chegando no mercado mais barato que a 3060, essa informação que eu tenho. Ela ganha da 3060 em torno de 11%. Ela é 11% mais poderosa que uma 3060 em rasterização, 1080p. Pelo fato dela ter um barramento de 128 bits em 1440p, ela fica lado a lado com a 3060. A diferença entre as duas cai bastante. Mas mesmo assim ela chega a ganhar da 3060 em 1440p na maioria dos cenários. Tá? É uma placa interessante, eu vejo com bons olhos. O FSR tende a evoluir com o passar do tempo, então ela tende a ter uma folga, principalmente no uso de Ray Tracing. Então o Ray Tracing dela não está 100% ainda, mas eles estão trabalhando para deixar redondo, da mesma forma que aconteceu com a 6700, mas com FSR o Ray Tracing deve ganhar muita força aí, tá? Mas em rasterização em desempenho bruto, cara, ela tem dado show e show demais, né? Então ela fica entre uma 3060 e uma 3060 Ti, ela fica no meio do caminho. E a performance dela, quando a gente compara placas
a geração passada, ela tem uma performance de uma RTX 2070 Super ou a RTX 2080 comum, tá? Ela também vai ter a performance de uma 5700 XT, que era a placa mais poderosa da AMD na geração passada. Então, uma placa bem interessante, com um poder bacana, encara muito bem 1440p. E em 1080p ela realmente dá um couro na 3060, né? Então, uma placa interessante, bem interessante, está R$ 4.099 para você avaliar se compensa ou não, mas é o modelo topo de linha, tá? Tá R$ 4.099, mas é um modelo top da Power Color, né? Com RGB e tudo. Aí você tem que avaliar se você está disposto. Inclusive, os experts em hardware testaram realmente essa placa. A gente tem também aqui o i3 10105, que nada mais é que um 10100 com um clock um pouco mais elevado. Está saindo a 699, é um preço interessante para o Brasil. O Brasil não está tendo opção. 4 núcleos, 8 threads. A gente está observando que CPU no Brasil está muito caro. É um absurdo, eu não estou nem trazendo, cara, porque está muito ruim o preço. E aí a gente fica feliz. Não é o preço que a gente gostaria, mas pelo menos em termos de Brasil nesse momento, 699 dá para pensar no caso. E esse produto aí, ele tem o IPC muito bom. É um processador muito interessante, né? Ele é um quadricore, mas é um quadricore robusto. Dá para você ir por 699, tá? A gente tem também a placa-mãe para ele, H510, cara. Asus Prime H510 saindo por 579, que também não é um preço 5 estrelas, mas é a H510 mais barata do mercado no momento. E essa ainda é a Asus Prime, a gente fica mais feliz. Por que a gente fica mais feliz por ser a Asus Prime? Porque tem uma BIOS muito boa. A Asus tem a melhor BIOS no mercado. É uma BIOS dócil, fácil de mexer, fácil de fazer overclock, fácil de ativar XMP, fácil de você atualizar. É uma BIOS sensacional. Então você tem uma placa de um fabricante top que é a Asus, com uma excelente BIOS, um preço ok, né? Nesse momento, o melhor custo-benefício para a plataforma da Intel, 10ª geração e 11ª. Ela tem suporte às duas gerações. Só que a H510, cara, para você colocar processador de 11ª geração, não recomendo muito não. Pode até colocar o 11400, mas ele vai trabalhar com uma certa limitação por conta do VRM, tá? A Intel realmente não dimensionou bem as suas placas para a 11ª geração. Agora, para rodar o 10105, vai rodar legal, vai rodar o 10400. A placa chega a rodar o 10600, o 11400 roda, pode ter alguma redução de desempenho para o 11400 em algum momento, mas nada também que vai dar algum problema, alguma dor de cabeça não. Tá aí para você por R$ 579 à vista, 666 a prazo. E a gente tem também memória Evo Potesa, aquela vermelhinha, essa memória eu acho ela bonita, cara. Tá saindo a R$ 248, 2666. E aí é interessante porque esse processador, por exemplo, ele opera realmente memória nessa frequência. Então, quem vai montar a plataforma 10ª geração Intel pode comprar essa memória. Alguns me perguntaram assim, mas a 11ª, eles mudaram o controlador para 3200. E se eu comprar esse processador, ele vai rodar 3200? Provavelmente não. Porque apesar de rodar alguns CPUs a 3200 da 11ª geração, a BIOS é travada da Intel. Então a 10ª geração deve respeitar o barramento 2666. A Intel é foda, cara. A Intel é complicado. Então tá aí para você uma boa memória para a 10ª geração da Intel. A gente tem aqui a memória RGB da Orion, 3000 MHz, 8 GB, saindo por 269, um preço ok, né? E tem também a Gale Superluce RGB branca, 8 GB, 3000, saindo aí por 289. Qual que é a diferença, cara? É o mesmo fabricante. Tudo é Gale, muda o modelo. Essa aqui é a Gale Orion, vermelha, bonita essa memória, eu acho ela estilosa. Essa aqui é a Gale Superluce. Então, aqui, em termos de qualidade, é a mesma coisa. O que muda é design na memória, basicamente é isso. Você não tem grandes mudanças, não, entendeu? Basicamente é mais a questão aí realmente de design, ó, série 16, aqui também vai ter a mesma latência, então não muda muitas coisas não. É mais a questão realmente de design mesmo da memória, tá bom? Então tá aí para você essas duas opções que a Terabyte deixou aí. E a gente tem também o HD Seagate Barracuda de 1TB, ele é 7200, 64 MB de buffer, tá saindo a 249, um preço ok.
ou R$ 286 no cartão de crédito. E a gente tem esse kit aqui, cara, que eu tô achando ele muito bacana, que é o kit Up Asus Prime B450 mais o 5600G, né, com gráfico integrado da nova geração. E assim, cara, eu vou ser bem franco e sincero com você, vai sair meu vídeo aí amanhã de teste do 5600G. Não tivemos muitas evoluções com relação ao gráfico integrado, praticamente zero. O que tivemos evoluções com relação ao processador. E mesmo assim, ele não é próximo do 5600X, não. Ele fica bem abaixo, ele é mais próximo do que seria um 10400. Mas não deixa de ser uma boa proposta, um bom CPU, uma arquitetura moderna, entendeu? Mas ele não é um 5600X. Ele é mais ou menos, a performance dele vai ser ali do 10400, que não é uma performance ruim, não. Com relação ao processador, a gráfica integrado, estou desapontado. Gráfico integrado não evoluiu nada, cara, nada. Basicamente o mesmo gráfico integrado que tinha no 4650G, é próximo do 3400G, não teve evolução no gráfico integrado, uma pena. Mas o processador ele é mais parrudo, ele é mais robusto, né? Então a gente tem aí o kitzão 2.299. Essa placa aqui, quando ela fica em excelentes promoções, ela é vendida a R$500. Se você considerar o melhor preço dela de mercado, vai sair o CPU por 1.800. Que não é que é um valor bom, um valor ok. E ele funciona frio no Cooler Box, isso me impressionou. Diferente do 3600, cara, o Cooler Box ele roda extremamente bem, não precisa de comprar cooler para ele. Eu fiquei muito satisfeito com a temperatura do 5600G. Então, pode ser uma boa, porque assim, placa de vídeo está escassa e a APU está escassa. Você chega no AliExpress, está lá R$ 2.200 por R$800, 3.200G por R$1.000. Tem lá 4650G por R$1.400, só o chip. Então você está comprando um processador com um cooler, mais uma B450 por 2.300. A placa, na melhor promoção da vida dela, o processador vai sair a 1.800, com nota fiscal, garantia e cooler, né? Uma diferença de R$400 aproximadamente do que seria um 4650 no Ali sem cooler. Então eu vejo com bons olhos para quem vai comprar à vista. O preço à vista realmente está interessante. E o preço médio dessa placa no mercado é uns 580. Ou seja, o bichão está saindo por quase 1.700 se considerar o preço normal da placa. Então, sim, cara, é um preço interessante, entendeu? É um preço interessante. E esse CPU chegar a R$1.700, só ele, vai demorar um tempo ainda. Então, realmente, quem está montando o PC é uma coisa a se pensar, porque a placa de vídeo está muito escassa, né? Então, tá difícil a gente encontrar uma placa num preço razoável. Então tá aí para você essa proposta. E a gente tem também a B450 com o 5700G saindo por R$ 2.899. Também interessante, porque se você coloca R$500, vai ficar o quê? 500 vai ficar 2.400, 5.700. E 580 ele vai ficar ali 2.300 e pouco, 5.700. Também não é ruim não, tá? Também é uma coisa a se pensar, tem que estudar. O 5700G já não é custo-benefício, ele já é uma proposta do seguinte, eu preciso de um PC para fazer renderização pesada, eu quero fazer live com uma qualidade melhor, eu quero ter um computador para multitarefas, ele é um 816, então ele encaixa mais para um uso profissional do que para um uso casual, tá? Então é um CPU que ele é um pouco mais forte do que o 5600, e o gráfico integrado dele também é um pouco mais poderoso. Eu ainda não testei. Eu vou testar semana que vem o 5700G que a AMD Brasil junto com a Terabyte me mandaram. Mas em custo-benefício é o 5600G mesmo. E a diferença deles é R$600. Mas sempre foi uma diferença meio punk de 6 para octa-core, né? Mas assim, é mais para um uso profissional. Estou deixando bem transparente com você, porque esse CPU aqui para fazer uma live de vez em quando, uma boa placa de vídeo, ele dá conta tranquilamente, cara, tranquilamente. Ele streama, ele faz de tudo 5600. Então, não tem uma necessidade você pegar um 5700 só para live, não. Aí teria que ser um cara que trabalha com muita renderização, entendeu? Aí é mais interessante essa proposta aqui. Bom, e vocês vão me perguntar assim, a Asus Prime B450, ela dá conta do 5700? Ó, tem 6 fases, uma estrutura basicamente padrão de VRM, nada demais, tá vendo?
E aqui, olha, ela é 75 amperes. Ela funciona sem, até 125 amperes né, com ressalvas, né? Ela funciona no limite dela. O que acontece? 75 amperes, quando a gente vê a tabela aqui dos profissionais, está falando o seguinte: 75 amperes aguenta Ryzen 5 em overclock, inclusive o 5600G em overclock. Ou roda em estoque Ryzen 7 3700, 3800 e 2700 em estoque. E o que acontece? Esse CPU aqui, o 5700G, ele é mais ou menos o que seria um 3800X. Ele é mais ou menos o poder do 3800X, aproximadamente um 3800X. E ela aguenta um 3800 em estoque. Agora, com relação ao overclock, o 5700 eu não recomendo fazer overclock não. Você pode fazer overclock só no gráfico integrado dele, ele tem Vega 8, tem 8 núcleos Vega. No gráfico integrado você pode fazer overclock, porque a exigência de VRM não é alta, entendeu? Agora, para operar em estoque, é questão do CPU. E o 5600G, como vocês observaram, ela aguenta fazer overclock, tanto de CPU quanto de gráfico integrado do 5600G. Como não tem dissipador de VRM, eu recomendo você pegar mais leve com essa placa, até para você ter uma longevidade melhor. Então, faz overclock só no gráfico integrado. Até porque você vai fazer overclock no CPU, ele vai subir pouco. Ele já tem um clock muito alto, não tem muita necessidade. Então, essas são as minhas recomendações com muita humildade, beleza? Deus abençoe a sua vida, deixa seu like, se liga no Giga, tamo junto, até a próxima.